Questão 14, CMC, primeiro ano. No fragmento do texto, abre aspas, colocar a questão da saúde mental em cima da mesa significa muito para mim. As pessoas precisam entender que somos seres humanos, fecha aspas. A expressão em destaque poderia ser substituída sem prejuízo de entendimento por... Bom, então observem primeiramente aqui que a expressão em destaque é em cima da mesa. É uma expressão idiomática, basicamente significa ali expor um fato, colocar um fato para discussão, colocar um assunto para discussão. Basicamente isso, tá? E aí que tá. A gente precisa aqui observar as alternativas e saber qual delas, né? E assinalar a alternativa que registra ali qual expressão pode substituir em cima da mesa de forma a frase continuar fazendo sentido, tá certo? Basicamente isso que a questão está pedindo. Na alternativa A, nós temos latente. Na alternativa B, nós temos em pauta. Na alternativa C, nós temos subentendida. Na alternativa D, velada. E na alternativa E, acaçapada. Bom, então vejam aqui. Primeiramente, a expressão idiomática em cima da mesa, ela significa ali, basicamente, colocar um assunto em discussão, né? Então vejam ali, imaginem uma reunião, diversos diretores de uma empresa muito grande, conversando ali sobre uma coisa, e tem um assunto que, na verdade, eles nunca falam muito sobre ele. É um assunto meio obscuro na empresa. E aí chega um diretor e fala assim, olha, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa colocar esse assunto em cima da mesa para discussão. É basicamente assim. Essas expressões idiomáticas, na verdade, elas são mais fáceis de se ilustrar o significado dela, né? Tentar desenhar o significado dela, tentar explicar o significado delas, do que de fato dar um significado ali como no dicionário, dar uma definição como no dicionário. Então vejam, é basicamente isso, colocar um assunto em discussão, colocar um assunto em cima da mesa para discussão, expor esse assunto para discussão. E é basicamente isso que ela está falando ali, ó. Colocar a questão da saúde mental, vejam, a questão, o assunto da saúde mental em cima da mesa, significa muito para mim. Por que ela fala dessa forma? Porque esse assunto da saúde mental dos atletas olímpicos, dos atletas de alto rendimento, não é um assunto muito discutido, né? Então, assim, geralmente o atleta de elite, ele tá lá sendo aquele ídolo, enfim, aquele exemplo de ser humano perfeito, sabe? Só que aí no momento em que a Simone Biles traz esse assunto que ninguém fala, ninguém considera a possibilidade de que o atleta talvez não esteja muito bem mentalmente. E aí que tá, ninguém considera isso. No momento que a Simone Biles fala assim, ó, eu não tô legal, eu não tô bem pra competir, minha cabeça tá meio zoada. No momento que ela fala assim, pessoal, mas peraí, você, Simone Biles, você é perfeita. Olha as piruetas que você dá no ar. Não, você não. Aí geralmente é assim que funciona. Só que aí a Simone Biles, ela traz o assunto e fala assim, olha, o assunto está aqui, vamos discutir isso. E basicamente o que o texto faz é discutir isso ouvindo várias opiniões, tá certo? E aí que tá. Nesse momento a gente precisa de um sinônimo para essa expressão. Será que é latente? Vamos ver aqui. A palavra latente, na verdade, ela significa oculto, encoberto. Então, manter um assunto oculto, manter um assunto encoberto, não é o mesmo que colocar em cima da mesa. Até porque se a gente coloca ali alguma coisa em cima da mesa, só que ela está coberta, a gente continua não vendo o que está acontecendo. Então, latente e em cima da mesa são duas palavras ali, são dois termos que se opõem, tá certo? Nesse caso aqui, eles são antônimos. Aí a gente tem, vou pular em pauta, porque vocês já sabem, na verdade, a resposta dessa questão, né? Uma das questões mais fáceis da prova, mas de toda forma aqui a alternativa C, subentendida. Implícito é aquilo que você tem que supor. Então veja, está subentendido aqui que na verdade esse assunto da saúde mental, no momento em que a Simone Biles fala aqui, é muito importante para ela colocar esse assunto em cima da mesa, fica subentendido para nós, então fica implícito para nós, né, que esse assunto antes ele não estava em cima da mesa, que esse assunto era meio escondido, meio encoberto ali, tá certo? Isso fica subentendido. Ela não disse que as pessoas não falavam sobre saúde mental, mas ela disse que a partir de agora ela está colocando de volta em cima da mesa. Então, né, a gente consegue supor que antes não se falava sobre isso, ok? Então, subentendido também não é. Velado é encoberto também, tá? Então, manter um assunto velado, manter significa encoberto. A gente vai manter esse assunto ali sem falar, sem tocar nele, certo? E nesse momento aqui, a alternativa D também está errada. E a caçapada é a palavra mais legal aqui dessa questão, porque veja, a caçapada é um derivado de caçapa. Então a gente tem o substantivo caçapa, a caçapada é um adjetivo que vai qualificar aquilo que está dentro da caçapa, no caso, né? E caçapa significa buraco. Então veja, colocar um assunto no buraco não é a mesma coisa que colocar um assunto em cima da mesa, né? E aí a gente consegue perceber que em pauta é o ideal ali, né? Em pauta.
algo que deve ser debatido. Então pensa assim, o assunto que está em pauta, o assunto que está todo mundo discutindo sobre, o assunto que está todo mundo falando sobre, colocar um assunto em cima da mesa, colocar um assunto em pauta, é basicamente a mesma coisa, tá certo? É, assim, é só a diferença das palavras que compõem a expressão, porque o significado delas é exatamente o mesmo. E veja que se a gente fizer a substituição direta, né? Colocar a questão da saúde mental em pauta significa muito para mim, porque as pessoas precisam entender que somos seres humanos. Agora vamos lá. Colocar a questão da saúde mental subentendida significa muito. Não faz sentido, tá vendo? A gente perde essa noção de sentido. Então, aqui para a questão número 14 da prova do Colégio Militar de Curitiba, aplicado em 2021 para ingresso em 2022, no primeiro ano do ensino médio, a alternativa correta é a alternativa B.